Vamos nos deleitar na palavra de Deus, essa palavra que não erra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 10. Deuteronômio 8, do 3 ao 10. Amém? Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Amém. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Podem assentar-se, queridos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a presença maravilhosa que está aqui conosco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que Deus quer que nós aprendamos é tirar os olhos do problema, tirar os olhos da necessidade, olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e deixar de olhar para o problema, deixar de olhar muitas vezes para a situação difícil que atravessamos e olhar para aquele que tem poder para prover. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das principais estratégias do nosso adversário, quando ele ataca a área financeira do povo de Deus, é fazer com que aquela pessoa fique olhando para as necessidades. É fazer com que aquela pessoa fique olhando para os problemas financeiros. Aquele irmão, aquele filho de Deus, aquele amado de Deus, acaba parando de buscar em Deus o socorro e a provisão para a sua vida. Amém. Entra numa aflição tão grande, num desespero tão grande, e aí o adversário até provê, né? Porque ele fez essa proposta para Jesus, de prover riquezas para Jesus. Tudo eu te darei se prostrado me adorares. Então, e Jesus não o desmentiu. Jesus não falou que ele não tinha poder para fazer aquilo. Jesus o repreendeu na palavra, mas Jesus não disse que Satanás não tinha poder, porque Jesus sabia que Satanás tinha poder para dar riquezas para o homem. Quem anda atrás de riquezas corre risco muito sério, porque às vezes não é Deus que está dando. Se tirar o foco do autor e consumador da fé, a pessoa corre o risco de receber do príncipe deste mundo. Porque ele fez essa proposta a Jesus, e se por acaso ele não tivesse condições de dar, Jesus teria falado: que é isso, rapaz, você não tem poder para fazer isso não. Mas Jesus não o repreendeu sim, pela palavra de Deus. Então, o que ocorre? Ele quer, o nosso adversário quer que a gente fique olhando para o natural. Ele quer que a gente fique olhando
para os nossos recursos limitados, em vez de olhar para o Deus, que é o Deus da provisão ilimitada, né? Da fonte que jorra, das montanhas de ferro, como diz na leitura que nós fizemos, né? De toda aquela abundância à disposição dos filhos de Deus. Então, sabe, o nosso adversário, ele ataca nas finanças. E principalmente se a pessoa não confiar no dízimo. Está crendo que está abafando, mais cedo ou mais tarde vem o ataque. Mais cedo ou mais tarde vem o ataque. E o Senhor fala isso na Malaquias 3:11, né? Que vai repreender o devorador por causa do dizimista fiel. Então, quem não é dizimista pode ficar esperando um ataque a qualquer momento, porque Deus pode ter misericórdia, mas os gafanhotos andam rondando a pessoa que não é fiel nos dízimos. Então o adversário vai atacar o quê? Os bens, as finanças. Para quê? Para que aquele crente venha duvidar da provisão de Deus, em vez de confiar que Deus é o Deus da provisão, é o Deus que vai manter-se fiel para todo sempre na sua palavra. Então a pessoa começa a entrar em conflito de fé, porque não consegue mais crer na fidelidade de Deus, porque as suas finanças começam a ser solapadas, atacadas. Então o adversário quer o quê? Que cada um de nós venhamos a ficar de olhos naquela soma de dinheiro que estamos devendo, ou naquela situação que não deu certo, que a gente pensou que ia dar certo e acabou tendo prejuízo, nas contas vencidas, no salário que muitas vezes encolhe, nas soluções humanas. E aí muita gente está encalacrada com empréstimo, aí muito crente está assim, atolado em empréstimos. Por quê? Porque ao invés de olhar para o autor e consumador da fé, foi buscar solução em empresas que emprestam dinheiros a juros, ou seja, vende o teu dinheiro para você mesmo. E as pessoas caem nisso, e eu mesmo já caí nisso muitas vezes, mas o sangue de Jesus tem poder, Jesus me libertou. Então, o que o diabo quer? Ele quer que você continue olhando para a necessidade. Diga para alguém perto de você, tire os olhos da necessidade. Pare de se preocupar com a necessidade. Isso, pode dizer, pare de se preocupar com a necessidade. Necessidade de dinheiro, necessidade de roupa, necessidade de um carro novo, necessidade de mobília, necessidade de coisas dessa terra, que Deus o seu próprio Senhor Jesus falou que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas na nossa vida. Agora, quando a gente não consegue focar na palavra de Deus, a gente fica desesperado por móveis e imóveis, por coisas que, por mais valor que tenham, não são lá tão valiosas assim. Olha para Jesus, olha para a bênção, olha para aquele que é o doador da bênção, porque ele é abençoador. Então chegou o momento do povo de Deus agora começar a tirar os olhos da provisão natural e erguer os olhos para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Para o Deus do sobrenatural, que está pronto para suprir sobrenaturalmente todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Aleluia! Chegou a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus fez planos maravilhosos para que não houvesse falta de nada na tua casa, nem na casa dele, muito menos na casa dele, na vida dos seus fiéis. Aleluia. Então ali na aliança que Deus faz, ele fez provisão para todas as nossas necessidades, para que nós venhamos a ver a bênção fluir e transbordar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as áreas e em tudo aquilo que nós fizermos,
Deus pelejou, Deus planejou fazer aquele povo experimentar a sua provisão sobrenatural. As roupas não se desgastaram durante 40 anos. As irmãs lá em Israel não tinha loja, não tinha boutique para comprar roupa no deserto, né? Não tinha. Mas as roupas estavam sempre novas. Os homens, louvado seja o nome do Senhor, durante 40 anos ali no deserto, a provisão de Deus se fez presente. Amém. Hoje é um desespero para comprar roupa, para comprar sapato, para comprar isso, comprar aquilo, mas a provisão de Deus esteve presente ali e as irmãs não andavam mal vestidas, maltrapilhas, não, nem os irmãos. Todo mundo elegante no deserto. Aleluia. Oh, glória. Então, amados, Deus estava conduzindo aquele povo de maneira sobrenatural. De dia, uma nuvem, de noite, a coluna de fogo. Maná. Amanhecia a areia do deserto coberta de uma camada alta de maná, e eles iam ali, colhiam aquele maná e comiam durante todos aqueles dias, de manhã, de tarde, à noite. Quando estavam com sede, Deus mandava Moisés falar à rocha e a rocha jorrava água. Supriu todas as necessidades. E nós encontramos lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Então ele não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não mudou. Quando nós lemos aqui no versículo 4, as roupas de vocês não se gastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Maravilha! Quando entraram na terra prometida, eles não eram pobres, nem doentes. Carregavam as riquezas do Egito, né? Porque os irmãos se lembram que quando eles saíram do Egito, quando eles estavam para sair do Egito, eles foram de casa em casa, os egípcios, e pegaram ouro, prata, abundantemente, e os egípcios foram dando: toma, leva, porque eles estavam possuídos pelo temor de Deus, o medo de Deus, e ali eles liberavam o que o povo pedia. Os egípcios têm que entregar na mão dos filhos de Deus, porque eles passaram o tempo todo roubando de Israel, né? Então, não havia um fraco entre eles. No Salmo 105, versículo 37, você encontra a palavra de Deus dizendo assim: ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Maravilha, né? Não havia em suas tribos nem ninguém que fraquejasse. Não havia em suas tribos ninguém que fraquejasse. Olhe para alguém e diga assim: fortifica-te na graça em nome de Jesus. 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 Aleluia. Então, amados, o que aconteceu? Aquela geração que saiu do Egito tornou-se desobediente. Tornou-se uma geração comprometida com a rebeldia, com a rebelião. E o que aconteceu com ela? Morreu no deserto. Agora Deus, como tinha uma promessa com aquele povo, ele levantou uma nova geração. E nessa nova geração, agora Deus deu a ela a posse das promessas que tinha feito aos pais. Deus obrigou aqueles jovens, aqueles meninos, a ficarem vagueando durante 40 anos para se tornarem adultos e estarem preparados para entrar na terra prometida
uma geração santificada, uma nova geração. E nisso Deus ia alimentando aquele povo no deserto. Deus ia provendo tudo, ia ensinando a eles uma coisa que todo crente deveria aprender: depender de Deus. Depender de Deus. Nós dependemos muitas vezes o cara está com uma dívida, depende lá do gerente do banco. O cara está precisando de um aumento, depende do chefe. O cara está... Nós aprendemos, o ser humano aprende a depender de homens. Quando na realidade, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. E maldito aquele que confia no homem, né? Então, aprender a depender de Deus. Aquele deserto ali foi uma escola para eles aprenderem a depender de Deus. E os nossos desertos também são escolas para nós aprendermos a depender de Deus. Amém. Não fica tristinho porque está no deserto, não. Glorifica o nome do Senhor, bendiz o nome do Senhor e tenha certeza que todo deserto tem fim. Não existe deserto que seja eterno. Todo deserto tem o seu tempo de finalização. Começo, meio e fim. Aleluia. Glória a Deus. Então eles tinham que aprender a olhar só para o Senhor. E olhar para a provisão de Deus. Aleluia. Como Elias na caverna. A provisão de Deus. O melhor do filé mignon. O bife ancho, né, como o pessoal fala, é a picanha. As aves de rapina traziam no bife. Aleluia. Então Deus queria que aquele povo aprendesse uma nova maneira de viver. Que não vivesse mais de acordo com as limitações do homem natural. Viver pelas promessas que Deus tinha feito. Versículo 3 diz assim: por toda a palavra que procede da boca do Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas por toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, quando nós aprendemos a amar essa palavra e tirar dela a nossa resposta, a nossa orientação, a nossa direção, nós não nos confundimos. E ainda que o barco balance, você sabe quem está no timão, você sabe quem está conduzindo o barco. Aleluia. E é poderoso para repreender os ventos e acalmar as tempestades. Oh, glória! Então, quando eles chegaram ali nas margens do Jordão, agora no tempo já de Josué, chegaram nas margens do Jordão, se preparando para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Moisés já estava prestes a ser tomado para Deus, né? Moisés levou aquele povo até próximo do Jordão. Quem atravessou o Jordão foi Josué. Quem conduziu eles para atravessar o Jordão foi Josué. Mas Moisés chegou até ali. Aleluia. Então, quando eles estavam ali já preparando para entrar na terra prometida, Moisés disse para eles que Deus os levaria a uma terra exuberante, uma terra abençoada, uma terra onde não haveria falta de nada. Nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é só para a gente ficar declamando esse versículo nos cultos, não, mas é para a gente guardar dentro de nós com confiança, com certeza absoluta de que essa palavra é fiel e verdadeira e imutável. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Deus prometeu a eles que não faltaria nada para eles. Aleluia. Versículo 7 ao 9. O Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanceiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão
extrair cobre das colinas. Então Moisés falou claramente: vocês não terão falta de nada. Aleluia. Confiar em Deus é a melhor escolha. Aprender a descansar nele é a melhor opção. E ter a certeza de que ele é o nosso pastor e nada nos faltará é sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés declarou que Deus os estava levando para uma terra na qual não havia pobreza. Amém. Aleluia. Então o plano de Deus para o seu povo era de provisão, era de fartura, prosperidade, bênção sobrenatural. Moisés falou assim: não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Agora vem aqui uma condição: contanto que obedeçam em tudo ao Senhor. A rebeldia afasta a bênção, bloqueia a bênção. E obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Deuteronômio 15, versículo 4 e 5. Né? Há uma condição: obedecer ao Senhor em tudo. Amém. Em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele prometeu abençoar aquele povo, prometeu multiplicar aquele povo acima de todos os povos. A gente lê lá em Deuteronômio 7, versículos 13 e 14. Acima de todos os povos. Diz assim. Quer ver? Versículo 13. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Amém. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir. Lá em Deuteronômio 7,15 ele diz assim: 7,15. O Senhor os guardará de todas as doenças. Amém. O Senhor os guardará. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Amados, nós devemos entender a palavra, tomar posse da palavra e crer que essa palavra não é uma carochinha, não é uma brincadeirinha. Deus não brinca. Ele tem um senso de amor paternal, mas ele não é um brincalhão, não é um galhofeiro. Então, quando ele diz essa palavra, é para aquele que se torna Israel, tanto Israel descendente consanguíneo de Abraão, como aquele que se torna Israel através da descendência consanguínea pelo sangue de Jesus. Amém. Que é o nosso caso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus prometeu e é fiel para cumprir. Deuteronômio 11, 23 diz que Deus prometeu expulsar todas as nações da presença deles. Ai daquele que se levanta contra um servo de Deus que confia em Deus, minha gente. Ai daquele que se levanta contra um homem, uma mulher de Deus que confia, que descansa no poder do Senhor. Está arranjando uma briga feia. Deuteronômio 11, 24 diz assim: todo lugar onde vocês puserem a planta de vossos pés será de vocês.
Louvado seja o nome do Senhor. Ou nós cremos na palavra, ou é melhor pensar em outra coisa. Assistir novela, ou coisa parecida. Né? Ou nós cremos na verdade, ou nós então descambamos para as mentiras que o mundo está cheio por aí. Todas essas bênçãos e muitas outras mais, o nosso Deus prometeu derramar sobre o seu povo, se fossem fiéis a Ele e guardassem os seus mandamentos. Amém. Agora, lamentavelmente, eles não foram fiéis, né? Eles não conseguiram se manter fiéis e viveram sob as maldições das quais Deus tinha advertido que viria sobre eles. O segredo é a gente permanecer debaixo da bênção, e a bênção vem através da obediência. Aleluia. Nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então o plano de Deus para o seu povo hoje é que não mais vivamos de acordo com as limitações do homem natural. Aleluia. Mas que possamos olhar para Ele e para a sua provisão. Quem crê nisso pode dizer amém. Oh, glória a Deus. Eu vou postar essa mensagem no YouTube, depois vou mandar para cada irmão que tem aí, que eu tenho os contatos do celular, vou mandar para os irmãos se lembrarem dessa palavra. Deus não quer que você viva no plano natural, meu irmão, minha irmã. Deus não quer. Ele tem algo maior, mais sublime. Não quer que a gente fique sujeito à carência, dependente de recursos naturais, limitados do ser humano. Não. Ele quer que você viva pela palavra, de acordo com as promessas fiéis dele. Tire os olhos daquilo que está lhe fazendo falta. Olhe para o Deus que promete que nada te faltará. Aleluia. Tire os olhos da sua necessidade. Deus quer lhe dar vitória financeira. Deus quer abençoar e multiplicar o teu celeiro, a tua sementeira. E para nós entrarmos nesse ciclo de provisão sobrenatural, entrar com confiança que Ele vai suprir de maneira sobrenatural todas as nossas necessidades. Não haverá falta de nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir que os irmãos levantem suas mãos agora e digam comigo: em nome de Jesus, eu estou pronto para ingressar pela fé em um nível de liberdade e de vitória, onde existe provisão para sempre, sem faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada